Vamos tentar restringir mais Lá? Bom, voltamos com o programa Revista Geral e o Sargento Éder, que é o diretor administrativo da Aspra, ia falar sobre justamente o que ficou pendente, né? Qual que foi a sinalização do governo diante da caminhada, da manifestação da última quarta-feira. Márcia, a questão é o seguinte, né? Na verdade, só tem um posicionamento do vice-governador, porque quando você nos perguntou o que nos levou a startar esse processo, foi o primeiro, é isso mesmo, o recado que ele mandou. Na LDO não tem previsão nenhuma de reajuste, espera aí. Então fechou as portas. E esse não era o discurso do governo? Não, exatamente, relembrando que ele em reunião nos disse e afirmou categoricamente que nos deixaria entre as 3 polícias mais bem remuneradas do país. Inclusive sinalizou com... praticamente com datas, né? Assim que terminar o processo, a linha verde. A linha verde, né? O centro administrativo, que agora já virou cidade, né? Daqui a pouco, se não terminar, vai virar estado, tá? Vai ser igualzinho o Vaticano. Vai ser igualzinho o Vaticano. Era centro, já virou cidade, para não dar reajuste para o funcionalismo público, vai virar um estado, aí cria o estado, bom, deixa estar, mas uma hora vai acabar isso. Não, Éder, mas aquilo lá vai ser uma tragédia, porque é uma obra do Niemeyer, é uma obra moderna, linda, mas os funcionários que estarão lá, estarão todos eles mobilizados, passando fome, a bem na verdade. Não, estarão mobilizados porque também. O governo vai colocar... O dia que tiver uma manifestação do servidor público, os sindicatos terão mais facilidade em mobilizar todas as secretarias e parar o Estado. Lógico. Mas tem um fato... Ali a gente para a MG10 ali, aí ninguém vai nem vem para o aeroporto. Nem vai para o fato novo. Isso vai ser, assim, vai ser uma estratégia para os sindicatos. Você para o Estado com uma concentração de administração num lugar só. Exato. Todas as secretarias. E para a linha verde, que aí todo mundo que está vindo do aeroporto não vai ver a falar se tem ela. Mas só para, e se me permita, dentro desse processo de reivindicação, fazer só uma contextualização, porque a coisa não está acontecendo só em Minas. Tá? Isso aí é cenário de uma política, de uma falta de uma política de Estado na área de segurança pública. Tá? E aí a gente reforça aqui, com independente daquele que vença o melhor, que aquele que apresente a melhor proposta na OPM. Mas vamos chamar a atenção aqui para um detalhe que Minas Gerais deixou passar desapercebido. Durante essa Conferência Nacional de Segurança Pública, participaram dentro da CON, que era a Comissão Organizadora Nacional, 2 entidades, aí eu estou excluindo o CNCG e a Ligabom, porque eu entendo que eles são governo, mas que fazem parte lá, que fizeram parte da CON, que era a Comissão Organizadora Nacional. Então participaram a M Brasil e a FENEM. E a presidência dessas 2 entidades, elas são de Santa Catarina do Sul. Um processo histórico que vem assim. Minas Gerais sequer teve voz lá dentro. Então eu acho que precisa fortalecer a entidade dos oficiais. Hoje, por exemplo, nós praça, Mendonça, temos a ANASPRA e o Gonzaga está lá dentro. Por que eu estou trazendo essa contextualização para chegar aqui agora? Porque nós da ANASPRA já dissemos ao ministro da Justiça, já pronunciamos de que... A ANASPRA é a Associação Nacional dos Praças. E o Gonzaga faz parte da diretoria. Eu também faço parte da diretoria. Agora, desculpa, Éder, mas eu vou citar, fazer uma citação aqui do Coronel Renato Vieira de Souza, comandante-geral da polícia. Ele era professor lá do SEGESP e falava sempre, olha, estaremos unidos enquanto os nossos propósitos forem os mesmos. É uma citação do comandante-geral da polícia. Estaremos unidos enquanto nossos propósitos forem os mesmos. O que está faltando aqui em Minas Gerais, e o Coronel Renato tem tentado fazer isso, já fez 2 vezes, 2 reuniões com as entidades de classe, é de verificar o que nós temos, instituição em classe, de ponto comum. Eu acho que tanto a ASPRA quanto a ASCOBOM, o Centro Social do Cabo do Soldado, a Associação dos Oficiais e o Clube dos Oficiais... Tem que marchar unido. Tem que eles querem uma polícia valorizada e fortalecida. É só isso. Mas estão enfraquecidos porque agem isoladamente. Falta uma liderança institucional para construir isso. E eu até falava com o vereador Cabo Júlio que eu tinha, e ainda estou tendo, uma grande esperança que esse comandante-geral, que é uma pessoa que tem mestrado, que é professor universitário, ele consiga liderar o alto comando dos coronéis e mostrar para eles que nós precisamos de, primeira coisa, a sociedade quer uma polícia que essas distensões internas, elas sejam resolvidas na mesa de negociação, com diálogo. Quando você pergunta com propriedade, olha, eu falava com o deputado Sargento Rodrigues,
falei com o deputado Adelmo Leão, com o deputado Padre João e com o deputado Carlinhos Moura, que estiveram na Praça da Liberdade. Ora, tudo que a polícia quer é diálogo. E o governo tem interlocutor qualificado. Quem sempre fez isso foi o doutor Danilo de Castro. O secretário de governo. Secretário de governo. Então o que precisa? Olha, vamos dar transparência para esse pessoal. Para eles, olha, não há necessidade de ir para a rua que é Macaxão. Não há necessidade de antecipar etapas se nós ainda não iniciamos um processo em que haja transparência. Se o governo não tem condição de cumprir esse compromisso dele, sente à mesa e fala o que é possível. Quando o governador, o vice-governador Anastasia fala, olha, na verdade, nós ainda não temos um cenário do que vai ser o crescimento da economia do mês de outubro até o mês de abril, que é a última data que o governo pode dar algum reajuste é abril, 6 meses antes da eleição. Então, veja bem, talvez seria o caso de analisar um pouco essa evolução da receita ali para fevereiro. Marcar um cronograma de negociação. É isso que precisa. Entendeu? E eu gostaria de fazer um apelo aí ao Coronel Gilvan e ao Coronel Renato, para eles como líderes institucionais, não permitirem que esse diálogo seja interrompido. Isso é importante para a sociedade. E o Coronel Renato, ele está disposto a dialogar sempre, inclusive aberto, né, a todas as representações da corporação, não só da Polícia Militar, como também, não só dos oficiais, como também dos praças. Inclusive, há de ressaltar, Márcia, que o último comando não recebeu a Aspra para qualquer conversa. E o Coronel Renato tem nos recebido, participou, fez a abertura de uma reunião da Aspra com os diretores, tem notícia que ele esteve também lá no Centro Social de Cabo Soldados. Isso demonstra, sim. Coronel Gilvan. O Coronel Gilvan não teve lugar nenhum até agora. Né? Com as entidades não esteve. Estou dizendo do Coronel Renato, que aí ele sim, ele se mostra aberto, receptivo. Ele me ligou, ele falou isso comigo, ele poderia ele abriu um canal conosco, isso aí há de ser reconhecido. Ele disse que está sempre aberto, para diálogo. O problema lá no bombeiro é que é uma crise no comando. Uma crise no comando do bombeiro. Qual que é a crise no comando do bombeiro? Ora bem, por que o Coronel Honorato foi retirado do comando? Isso, nos bastidores, permanece assim, efervescendo. Por que ele saiu do comando? Por que o Coronel Cláudio Teixeira também saiu do comando da operacional? Exato. Então, há ainda um processo de promoção de 2 coronéis lá dentro do bombeiro, que está maturando isso. Mas a fogueira, primeiro o bombeiro deveria apagar a fogueira da vaidade do bombeiro para depois sair apagando o incêndio por aí afora. Apagar o fogo interno, né? A fogueira de vaidades internas. Porque o Coronel Cláudio Teixeira, todos nós, né, sabemos da competência dele e da forma como ele age, como ele era um diretor de operações. E a notícia que rola nos bastidores é que o comandante do bombeiro, sem dialogar com ninguém, teria tentado uma articulação para assumir a defesa civil que está ainda dentro do gabinete militar do governo. Um abraço, Coronel Alexandre, da Defesa Civil, que com muita propriedade ele comanda a Defesa Civil estadual, a gente sabe disso. Isso, o bombeiro tem que entender que isso tem que ser feito num processo de diálogo. A separação do bombeiro da Polícia Militar, ela foi muito assim, traumática, né? Traumática. Foi uma ruptura violenta. Sim, e depois ainda abriu aquela questão de disputa por vagas no Tribunal de Justiça Militar, que hoje não existe mais. Não existe vaga no tribunal. Só daqui a 20 e tantos anos, quando o Coronel Rubim terá 70 anos. Mas unificar o Corpo de Bombeiros com a Defesa Civil, isso já não era um projeto... Exato, mas a forma de fazer é que está errada. A gente não pode fazer a coisa sem sentar com transparência numa mesa de diálogo. Porque isso aí cria problemas na integração das forças. Cada força tem que cumprir o seu papel, sabe, Márcio? Mas de uma